Eu quero começar apresentando as evidências clínicas e laboratoriais de que há ativação da hemostasia na COVID-19. A parte laboratorial, acho que todos já mais ou menos conhecem, né? É a elevação dos níveis de dímeros D, um aumento importante do fibrinogênio, principalmente nas fases iniciais, e o prolongamento do tempo de protrombina e uma plaquetopenia. Chama atenção que esses dois parâmetros, eles acontecem de forma menos intensa do que em outros casos de CIVD, como, por exemplo, na sepse clássica. E a gente tem níveis elevados de fator 8 e de fator de von Willebrand, denotando ativação endotelial. Aqui, esse é um trabalho chinês, existem vários outros que mostram mais ou menos a mesma coisa, que algumas dessas alterações têm relação com o prognóstico. Então, por exemplo, em verdinho estão os pacientes que não sobreviveram, percebam que eles têm um aumento de tempo de protrombina que é mais intenso do que os que sobrevivem. O TTPA não tem grandes diferenças. O dímero D, a gente percebe uma grande variação aqui, né, com dissociação grande entre os pacientes que não sobrevivem em verde e os que sobrevivem. E o fibrinogênio com níveis extremamente aumentados, aqui equivale a 400, 500, nas fases iniciais, e que nas fases finais ele cai. Ele só vai ser diferente entre quem sobrevive e quem não sobrevive nas fases finais. Então, do ponto de vista laboratorial, é evidente a presença de um quadro clássico de CIVD, que chama atenção por esse aumento menos evidente aí das plaquetas e do TP. Do ponto de vista clínico, eu vou falar de dois aspectos. Primeiro é das evidências de trombos na microcirculação pulmonar, depois da frequência elevada de TVP e TEP. Então, essa é uma figura de um trabalho que muita gente já conhece, do grupo da USP de São Paulo, também do hospital, com pesquisadores do Hospital Sírio-Libanês, em que, através da autópsia minimamente invasiva, eles descreveram, então, microtrombos na microcirculação pulmonar em 8 de 10 pacientes. Então, aqui a gente tem algumas figuras. Isso também foi descrito já em outros estudos de autópsia, tá? E um outro aspecto clínico importante é a frequência mais elevada de tromboses venosas. A Mônica vai falar isso mais detalhadamente, mas eu trouxe aqui só um exemplo, né? Esses pacientes, eles têm todos os elementos da tríade de Virchow, tem inflamação, tem catéter, tem estase, e esse é um trabalho que foi publicado na Intensive Care Medicine, que seguiu 150 pacientes consecutivos em 4 UTIs na França, realizou imagens mediante suspeita clínica ou alteração laboratorial. Esse é um aspecto importante. A solicitação de anjo-CT, no caso, ela não foi apenas para aqueles pacientes que tinham manifestação clínica, mas também quando havia um aumento muito abrupto dos dímeros D. Todos os pacientes estavam usando heparina, a maioria em dose profilática, e eles fizeram uma coisa interessante, que foi comparar com uma coorte histórica de SARA, de sepse clássica, né? Porque a gente sabe que sepse tem tudo isso que a gente está falando. Então, de 100 anjo-CT solicitadas nesses 150 pacientes, foram diagnosticados 25 eventos de tromboembolismo pulmonar, com essa distribuição anatômica. Também foram outras tromboses, um número relativamente baixo de TVP, 2 AVCIs, nenhum infarto, uma isquemia mesentérica, uma isquemia de membros inferiores e nenhuma necrose de extremidades. Quando isso foi jogado, então, na comparação com a coorte de sepse, o risco de qualquer evento tromboembólico foi de 2,6 vezes maior e o risco de embolia pulmonar 6 vezes maior. Possivelmente esse é um de todos os trabalhos que já saíram, que foram vários, é o que tem a casuística mais bem estruturada, pelo menos na minha opinião. Então, indicando aí que, de fato, do ponto de vista clínico, também há um risco aumentado. Esse é um outro trabalho também clínico, de um grupo holandês, 198 pacientes, que eu só coloquei aqui para mostrar, aqui no caso foi de TVP. A frequência de TVP ela é muito maior, e de TEP também, nos pacientes na UTI, que estão em vermelhinho. Então, os pacientes de enfermaria, eles têm uma frequência que eles consideram um pouco mais alta do que na sepse clássica, mas ali com uma sobreposição, não dá para a gente ter certeza. Então, o problema maior é quando o paciente vai para a UTI. Então, a pergunta que se faz, que a gente fez para construir esse protocolo, foi o seguinte: isso é relevante do ponto de vista fisiopatológico? Então, ter esses marcadores
da ativação laboratorial aumentada e ter trombo na circulação indica para a gente que esse paciente tem um risco maior de trombose ou não? Então, para a gente abordar essa questão, eu relembro aqui rapidamente o modelo clássico de fisiopatologia da CIVD. Você tem a resposta imune iniciada por um patógeno, isso leva à ativação da hemostasia como parte da resposta, e essa ativação da hemostasia, essa resposta global, imunoinflamatória, ela pode levar ou à cura, na maioria dos indivíduos, ou ela pode causar lesão secundária, levando a sangramento, se houver o consumo dos fatores, ou a trombose, se isso levar à isquemia. Então, esse é o modelo clássico que a gente sempre ouviu falar. Mas esse modelo clássico, a gente tem que analisar ele lembrando dados como esse aqui, que é só um exemplo que eu trouxe para vocês. Esse é um estudo em animal em que eles pegaram camundongos que não têm fibrinogênio, nocaute para fibrinogênio, ou tratados com anticoagulante, e infectaram com uma bactéria, no caso, Listeria. E o que eles mostram aqui é que quando você tem uma redução da ativação da coagulação, a disseminação bacteriana, ilustrada aqui nessas colônias, e a sobrevida é muito menor. Então, isso tem vários outros exemplos, mas isso levou a um modelo que a gente chama de imunotrombose ou tromboinflamação, que vocês devem estar ouvindo falar também. O que é esse modelo? Esse modelo ele quer contar para a gente que a ativação local da hemostasia ela é importante para a resposta imune, porque ela ajuda a compartimentalizar os patógenos e, com isso, ela ajuda o sistema imune a se livrar da infecção. Então, por isso que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Esse é o modelo, então, de imunotrombose. Se a gente for ver como é que isso está acontecendo na SARA, esse é um trabalho de 2016, pré-Covid, que fala da fisiopatologia da SARA clássica, né? Então, dividindo ela em duas fases, uma exudativa e uma fibroproliferativa. Nessa fase exudativa, nos primeiros dias, você tem infiltração por polimorfo nucleares, e você tem, então, a formação dessas membranas hialinas e o preenchimento do alvéolo com exudato de fibrina. Então, você tem uma ativação local da hemostasia ali com geração de fibrina. E na sequência, isso continua, você tem uma redução da ativação da fibrinólise dentro desse alvéolo, por um aumento do inibidor da fibrinólise, inclusive a formação de microtrombos pulmonares. Então, o objetivo de eu colocar isso aqui é mostrar, levantar a questão de que a presença de microtrombos pulmonares, ela não necessariamente denota que você tem, que isso seja um componente causador da insuficiência respiratória. No ano de 2000, pesquisadores importantes da área da sepsis fizeram essa mesma pergunta que a gente está tentando fazer agora. Qual a importância das alterações da coagulação na lesão pulmonar aguda? E aí ele pergunta aqui, ó, a acumulação de fibrina pode aumentar a inflamação pulmonar ou pode simplesmente ser resultado do estado pró-inflamatório que acompanha essa lesão, a lesão pulmonar, e não contribuir de forma substancial para o dano pulmonar. E no final do artigo ele colocava, nós vamos ter que aguardar os resultados dos estudos clínicos com anticoagulantes para saber se diminuir a coagulação é benéfico ou não para a sepsis. Isso no ano 2000. A gente não precisa de esperar, porque o estudo já aconteceu. 3 grandes estudos com anticoagulantes, nenhum deles mostrou benefício. Então, eu estou mostrando para vocês que, apesar de você ter microtrombo pulmonar, não necessariamente a inibição desses microtrombos é suficiente para reverter o processo. Pode ser que eles já sejam consequência da tromboinflamação e o processo já tenha começado. A mesma coisa com heparina. Vários estudos tentaram usar heparina na sepsis e nenhum deles foi suficiente para reverter o desfecho. Então, baseado nisso, o nosso protocolo deixou como recomendação possível que nós não iremos tratar a CIVD com doses anticoaguladas, diferenciadas de anticoagulante, fora do contexto de estudos clínicos. Então, é bom que todos saibam que existem vários estudos clínicos já acontecendo, começando no mundo, né? Na Itália, na Inglaterra, no Canadá, e existe a perspectiva de começar no Brasil também. Se já começou, eu não estou sabendo, que vão justamente testar se a gente simplesmente, na ausência de um evento tromboembólico, só pela ativação da coagulação clínica ou laboratorial, dar mais anticoagulantes, se isso vai ser benéfico ou não. Nosso protocolo não contempla isso.
A segunda questão e última é em relação ao aumento da frequência. E, obviamente, é relevante, porque a gente está falando do evento tromboembólico possível, efetivo. Então, baseado naqueles dados que mostram o aumento do risco, nós concordamos que a tromboprofilaxia farmacológica deve ser usada em todos os pacientes com Covid-19, exceto, obviamente, aqueles que tenham contraindicação. Aqui tem uma diferença importante. Vocês devem se lembrar que, geralmente, a recomendação é aplicar um score de estratificação de risco e usar nos de alto risco. Aqui, a gente entendeu, então, que a Covid-19 já tinha um risco alto o suficiente para a gente indicar isso para todos os pacientes. E os fatores de risco estão no nosso protocolo, são aqueles clássicos. Então, plaqueta abaixo de 25 mil, fibrinogênio abaixo de 50 e sangramento ativo relevante. Uma segunda recomendação, e essa provavelmente é a que pode gerar mais discussão, é que, com base naquelas evidências de que o risco trombótico parece ser muito mais alto, mesmo naqueles pacientes utilizando a dose padrão de enoxaparina, o grupo de trabalho entendeu que, a critério clínico, essa dose padrão de enoxaparina, 40 mg dia, pode ser majorada na presença de fatores de risco adicionais. Então, aqui está a dose padrão que a gente propõe, que é 40 mg uma vez ao dia, e para pacientes que tenham pelo menos um fator de risco adicional, que eu vou mostrar para vocês, a gente está propondo que, a critério clínico, isso é uma decisão do médico, na beira do leito, ele poderá subir essa dose para 1 mg por quilo por dia, que é uma dose que a gente chamava de intermediária, que já foi usada em outros contextos de alto risco. As outras alterações aqui, elas são tradicionais para obesidade, 40 mg de 12 em 12 horas. Essa é a tabela, então, das situações que permitiriam esse uso de uma dose majorada. Então, a gente tem aqui, eu vou começar pelos clássicos aqui, que não estão em negrito. História prévia de tromboembolismo venoso, neoplasia ativa, cirurgia de médio ou grande porte, trauma recente, fratura de membros inferiores nas últimas 4 semanas, insuficiência cardíaca, AVCI recente ou IAM recente. Isso é mais ou menos padrão. O que a gente introduz de novo aqui, baseado na leitura desses artigos e na interpretação dos dados, é que aqueles indivíduos que tiverem uma concentração de dímeros D acima de 5 vezes o valor de referência em qualquer momento da internação, eles podem ser candidatos a uma dose um pouquinho mais alta de tromboprofilaxia. Tá? E, além disso, o protocolo recomenda um alto índice de suspeição para TEP, já que a gente entende que o não reconhecimento desse diagnóstico pode comprometer o prognóstico, e, obviamente, uma vez confirmado, fazer o tratamento conforme os fluxos usuais, que, mediante essa suspeita de TEP, o ideal é que os exames de imagem sejam feitos com a urgência necessária, mas que, na impossibilidade de realização desses exames confirmatórios, como, por exemplo, pacientes sob ventilação mecânica, hemodiálise ou outra condição, o diagnóstico poderá ser feito com base na história clínica, exame físico e outros exames subsidiários. Isso é uma questão que pode não ser trivial para o clínico que não tenha experiência com esse tipo de caso, então a gente também coloca as equipes aí da pneumo, da emergência, da hemato, da cardio à disposição para discutir esses casos. Outras considerações finais aqui é que esse é um protocolo vivo, no sentido de que ele pode ser renovado a qualquer momento, né? As evidências estão surgindo de forma muito rápida, e tem algumas questões que eu não toquei aqui por causa do tempo, mas que a gente pode discutir, que é o que fazer com o paciente que já tem indicação de anticoagulação plena, por exemplo, uma FA, se há ou não espaço para tromboprofilaxia pós-alta e a questão do monitoramento laboratorial. Então, eu peço desculpas pela dificuldade técnica que a gente começou e vou passar a palavra para a doutora Mônica Corso, que é professora do Departamento de Clínica Médica, disciplina de pneumologia, que vai falar para a gente sobre o diagnóstico de embolia de pulmão. Bom dia para todos, eu sou Mônica Corso, da Pneumo, como o Eric falou, e estamos aqui dando início ao primeiro de outros webinários que provavelmente faremos para discussão e apresentação do protocolo. Então, essa aula terá 2 partes. A primeira parte eu vou dar uma relembrada de como é o manejo diagnóstico dos pacientes com tromboembolismo
pulmonar agudo, e na segunda parte falar principalmente aí do manejo do doente com Covid-19. Então, o TEP agudo, o tromboembolismo venoso como um todo, particularmente o TEP, continua sendo um grave problema de saúde pública, e dados epidemiológicos mostram aí de 39 a 115 casos por 100 mil pessoas, e esse número vai aumentando com o envelhecimento da população. Pessoas acima de 70 anos chega a ter 700 casos por 100 mil habitantes. Todo mundo sabe, né, conhece os fatores aí de risco, classicamente aí, definidos e reconhecidos desde o século XIX. A gente sabe que nos pacientes com envelhecimento da população existe um acúmulo desses fatores, e isso se acumula ainda mais nos pacientes com Covid-19, uma vez que tem quadros aí de inflamação e infecção graves. Diante da suspeita clínica de um paciente com TEP, então o que é a suspeita clínica? Normalmente o paciente terá dispneia, falta de ar, e associadamente aí a presença de fatores de risco. É importante, desde o início do manejo diagnóstico, você estratificar o doente se ele tem risco alto de morte ou um risco não tão alto de morte. Isso se faz basicamente em função da presença ou não de instabilidade hemodinâmica aqui definida por choque ou hipotensão persistente. Por que é importante diagnosticar isso? Porque é importante instituir o tratamento o mais rápido possível, e dessa forma você interfere na mortalidade precoce. Quando o paciente então tem instabilidade hemodinâmica, o tratamento ele se sobrepõe à confirmação diagnóstica. Não é que não precise confirmar diagnóstica, mas o tratamento deve ser instituído de imediato, normalmente passa por uma trombólise ou algum outro método invasivo aí de tratamento, para com certeza depois prosseguir no diagnóstico. No caso do doente não ter instabilidade hemodinâmica, o primeiro passo é fazer uma avaliação de probabilidade clínica. Então existem scores aí bem validados. Aqui estão os dois principais, à esquerda de Genebra, à direita de Wells. Vocês podem ver que em ambos tem fatores predisponentes, antecedentes, em ambos tem sintomas, sinais clínicos que são de fácil obtenção, e no score de Wells, avaliação clínica, se existe ou não um diagnóstico mais provável de TEP. Esse score ele resulta numa estratificação entre baixa, intermediária ou alta probabilidade de TEP, ou de TEP improvável ou provável. Em função dessa primeira estratificação de probabilidade, a gente tem disponível vários exames, então aqui dímero D, cintilografia, ângio, ecocardio, heterografia e alguns outros exames. Esses exames serão escolhidos a depender do grau de estimativa de probabilidade clínica. Não é para esquecer dos exames básicos. Então, raio-x, eletrogasometria, eles têm importância não para a confirmação do diagnóstico, mas sim para exclusão de alguns diagnósticos, como uma síndrome coronariana aguda, um pneumotórax, uma exacerbação de uma doença respiratória crônica. Então, são sempre exames que serão feitos antes de prosseguir no diagnóstico. O papel do dedímero no paciente, então, não COVID, a indicação de realizar é quando existe uma baixa probabilidade clínica, na situação na qual ele é suficiente para excluir seguramente o diagnóstico. Tá? A presença de dedímero elevado não confirma o diagnóstico, mas indica necessidade de confirmação de diagnóstico, lembrando que existem falsos positivos fisiológicos e patológicos. A cintilografia, ela é um método útil e também principalmente para a exclusão do diagnóstico. Então, uma cintilografia de perfusão normal, ela praticamente exclui o diagnóstico, com um grau de certeza alto. Uma cintilografia perfusional alterada com a ventilação normal, sugere um processo de embolia de pulmão. Existe atualmente a cintilografia associada à tomografia, que melhora um pouco a capacidade diagnóstica do método. Por quê? Porque, na verdade, a cintilografia ventilação-perfusão, ela produz um grande número de diagnósticos ou de resultados inconclusivos.
A tomografia atualmente, vamos dizer, é o exame de escolha. Essa é uma tomografia de um paciente nosso, onde você realmente vê a massa trombótica, quantifica e localiza. Então, de vantagens, tem a grande disponibilidade do equipamento. E de desvantagens, quais seriam as desvantagens? A dose de radiação, a injeção de contraste endovenoso, e lembrar que é um exame que depende do equipamento utilizado, do protocolo de injeção de contraste para dar uma imagem adequada, de quem está vendo o exame, se tem experiência ou não. Então, todos esses fatores são levados em conta, mas é considerado o exame de escolha. Ainda, a tomografia, ela dá informações sobre grau de distensão de ventrículo direito em relação ao esquerdo quando você olha essa imagem de 4 câmeras. Isso pode ser usado na estratificação de risco de mortalidade, que eu vou falar um pouquinho rapidamente mais para frente. O ecocardiograma, ele é um exame útil porque ele é um exame não invasivo, pode ser feito à beira do leito, então ele é um exame que pode ser uma ferramenta útil no manejo dos pacientes COVID. Ele, além de mostrar hipertensão pulmonar, dilatação ventricular, ele serve também no diagnóstico diferencial, com infarto, tamponamento cardíaco, identifica a presença de trombo em câmaras direitas e outras coisas. Também é um exame usado na estratificação de risco. Então, sinais como movimentação de parede do ventrículo direito, dilatação de VD, movimentação paradoxal do septo, ou o aumento do VD em relação ao ventrículo esquerdo, são sinais que marcam maior gravidade e, com isso, eles contribuem para estimar a mortalidade em 90 dias. Aqui é um resumo do que a gente faz nesse primeiro momento. Então, além no meio, considerar o contexto clínico e probabilidade pré-teste, baixa probabilidade dedímero, alta probabilidade angiotomografia. Dedímero elevado, angiotomografia é um dos esquemas propostos. Como eu falei, a estratificação do risco para evitar a morte é fundamental para instituir o tratamento adequado. Isso aqui é bem conhecido por todos, então aqui a gente tem o risco de mortalidade alto, intermediário ou baixo no TEP, e os indicadores de risco que passam por instabilidade hemodinâmica, sim ou não, parâmetros clínicos, que é um score de PESE com vários, onde são pontuados vários elementos, e ele vai estar alto ou não, a disfunção de VD avaliada por ecotomografia e biomarcadores. Então, isso aqui pode ser consultado depois, se vocês quiserem ver nos guidelines. Essa estratificação de risco ela é importante porque ela determina, em parte, como o paciente vai ser tratado. Paciente de alto risco, reperfusão primária. Paciente de baixo risco, considerar até mesmo alta precoce. Paciente de risco intermediário, aí, vamos dizer, personalizar um pouco mais o tratamento. Passada essa primeira parte, vamos falar um pouco do diagnóstico do TEP nos pacientes com COVID. Então, essa é uma pergunta que todo mundo quer responder, né? Então, esse é um relato de caso de uma senhora idosa com COVID. A gente olha nessa tomografia aqui embaixo a opacidade de consolidação de parênquima, algumas áreas de vidro fosco, então, que são achados bastante sugestivos do padrão da infecção COVID. E a paciente, em função de uma deterioração do quadro clínico, fez uma tomografia na parte de cima que a gente consegue visualizar a janela de mediastino e a presença do trombo aqui na artéria principal esquerda e do lado direito. Os autores chamam a atenção no que aqui? Que além da idade e da infecção grave, essa paciente não tinha outros fatores de risco. Como o professor Eric já falou, na COVID a gente tem essa situação de todos os fatores de riscos aí bem presentes. Lembrando que os pacientes com maior gravidade com COVID são pacientes que têm doenças cardiovasculares crônicas. Tem imagem. Tem, sim, pode contar. Neoplasia e idade avançada. E o que a gente tem de dados? Os dados estão se acumulando com uma velocidade aí, muito acelerada. Esse é um estudo interessante, foi publicado no dia 24, onde eles avaliam, então, é um estudo retrospectivo, é uma série de casos feita no hospital terciário. Todos os pacientes estavam em profilaxia para TEV,
E a tomografia foi feita na suspeita de TEP ou deterioração do quadro hemodinâmico respiratório, semelhante com o estudo que o Dr. Eric apresentou previamente. O que eles identificaram? Eles estudaram 107 pacientes com Covid internados em UTI e 196 pacientes internados exatamente no mesmo período do ano, em 2019, com uma síndrome respiratória aguda grave em UTI, e estudaram também 40 pacientes com síndrome respiratória aguda grave em UTI com influenza, diagnóstico confirmado de influenza. O que eles identificaram nesses pacientes? Primeiro, uma diferença aqui, vocês podem ver, de frequência, de prevalência muito maior, em torno de 20% nos pacientes COVID de TEP, comparando com os pacientes com síndrome respiratória aguda grave de outra natureza, onde o TEP foi encontrado em 6,1% e os pacientes com influenza 7,5%. Chama atenção aqui que os TEPs em geral são bilaterais, 40% bilaterais e 55% são segmentários, ou seja, a apresentação proximal de grandes massas trombóticas foi menos frequente nessa série aqui. Um outro dado que chama atenção é a baixa frequência de TVP associada. Então, vocês veem aqui no paciente UTI geral do ano anterior, 58% tinham TVP associada, nos de influenza 33% e os pacientes com Covid apenas 13%. Esse é um outro estudo também retrospectivo que fez aqui tomografia, foram avaliados 100 pacientes com UTI com quadro grave internados em UTI, detectado por angiotomografia 23 pacientes ou 23% de embolia de pulmão. Esses pacientes, o grupo embolia versus o não embolia, se diferenciou a maioria dos pacientes com embolia em ventilação mecânica, um tempo do início dos sintomas um pouco maior em relação aos pacientes sem embolia. Esse outro estudo que o professor Eric já mostrou, então, foi um estudo prospectivo para avaliar o risco de trombose. Então, eles avaliaram 150 pacientes, 64% de complicações trombóticas, e em 25 pacientes, que correspondia a 16% do total, com embolia de pulmão. É interessante porque nesse estudo prospectivo eles definem em quem fazer a angiotomografia. Nos pacientes poderia ser feita tanto na admissão ou na internação, mas em pacientes com deterioração do quadro clínico respiratório, apesar de um tratamento ventilatório otimizado, ou na instabilidade ou pior hemodinâmica, ou na presença de dilatação de ventrículo direito, ou na presença de elevação de dedímero a despeito da anticoagulação. Resumindo essa apresentação dos dados aí de prevalência, então a gente pode dizer que o TEP tem sido mais comum nessas séries apresentadas e frequente em 16 a 25% dos internados em UTI, mais comum do que os internados em UTI por outros motivos. O diagnóstico é feito, em geral, após alguns dias da internação e cerca de 5 a 12 dias depois do início dos sintomas, mesmo em doentes com tromboprofilaxia para TEV, todos esses trabalhos que eu mostrei, os pacientes estavam em tromboprofilaxia, e é mais frequente na associação de fatores de risco. Então, quando suspeitar no doente COVID, como proceder para fazer o diagnóstico? Na presença de associação de risco, de fatores de risco, então isso é um indicativo que você deve pensar e manter vigilância para esse diagnóstico, sobretudo se houver antecedente de tromboembolismo venoso, e frente a um doente que tem uma deterioração clínica que não se explica, não parece ter aumento da infecção, marcadores inflamatórios tão estáveis, de infecção tão estáveis, e o paciente tem uma deterioração respiratória hemodinâmica. Sinais de sobrecarga de ventrículo direito no eco ou hipertensão pulmonar e elevação de marcadores laboratoriais, esse dímero D que a gente ainda está numa situação ainda de discussão. Como fazer nesses pacientes, então? O paciente estável deve proceder para a confirmação diagnóstica. Aí a angiotomografia é a melhor escolha se for possível. Por quê? A cintilografia, por exemplo, não é um exame aconselhado nesse momento por dois motivos. Primeiro, que o doente tem alterações no parênquima pulmonar.
Então, ele tem o processo da própria infecção, a pneumonia pelo Covid, e isso vai falsear o resultado da cintilografia. Além disso, a fase ventilatória do exame ela é geradora de aerossóis, então se contraindica aí a cintilografia. O dímero normal exclui o diagnóstico? Sim, só que dificilmente ele estará normal. Se alterado, por outro lado, não confirma, tá? Porque tem os falsos positivos, ele pode ter levado por outras causas, então é sempre um exame que ajuda se for normal. Como a gente faz o diagnóstico? Então, existem poucas recomendações, aqui eu sumarizo a da Sociedade Americana de Hematologia, que eles sugerem considerar e enfatizar sinais da história clínica e exame físico e a associação dos fatores de risco, considerar pacientes com alta probabilidade, os que tiverem sinais de TVP, hipotensão ou taquicardia inexplicada, piora do padrão respiratório sem uma explicação. E aí, qual exame fazer? Os exames, trabalhar com os exames possíveis, né? Porque lembrar que o doente, eventualmente, ele está pronado, ele está em ventilação mecânica, ele está em isolamento e ele não tem vários fatores aí dificultando a realização de exames fora do ambiente de terapia intensiva. Então, pode ser lançado mão de ultrassom de membros inferiores, ecocardiograma, ultrassom point of care. E uma última pergunta, né? Existe base para anticoagulação empírica plena? Né? Essa pergunta que a gente tentou, discutiu no protocolo, não conseguiu resolver totalmente, mas discutimos a respeito, vamos continuar discutindo. A gente, aqui nessa situação, tem que levar em conta aí alguns prós e alguns contras, né? Primeiro que assim, a presença de TEP, ela piora a mortalidade dos pacientes, sobretudo se for não diagnosticada. Então, o não diagnóstico e o consequente não tratamento vai piorar o desfecho desses pacientes. Mas tem que se considerar também que, primeiro, não há dados seguros quanto à real incidência do paciente em tromboprofilaxia, tem dados que vêm se acumulando, estudos retrospectivos, estudos comparativos com cortes históricas, reforçam esse argumento aí de que é mais prevalente. Mas ainda não existe dado quanto à eficácia do tratamento. E lembrar do risco de sangramento, né? Pacientes com disfunção renal, idosos, podem ter um maior risco de sangramento. Finalizando, aqui está o que foi colocado a respeito no nosso protocolo institucional de manejo do paciente internado. Então, que o diagnóstico de embolia ele deve ser considerado em todo paciente com queda de oxigenação, falência respiratória ou instabilidade hemodinâmica. O não reconhecimento compromete o prognóstico e o tratamento segue as normas do tratamento para outros TEPs, em outras situações. A confirmação do diagnóstico nos eventos tromboembólicos agudos, se possível, devem ser feitos exames de imagem para confirmação diagnóstica e deve ser feito o mais rapidamente possível. Na impossibilidade de realizar exames confirmatórios, o diagnóstico pode ser feito com base na história clínica, exame físico e exames subsidiários que forem factíveis. Na medida em que tanto a confirmação quanto a omissão desses diagnósticos pode ter impacto importante no prognóstico, a gente sugere até a discussão dos casos com equipes que têm um pouco mais de experiência no manejo desses pacientes, isso a critério do médico que está avaliando esse doente à beira do leito. Obrigada. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Sim. Ok, então gostaria inicialmente de pedir para as pessoas manterem os microfones desligados. Meu nome é Tiago, eu sou docente da disciplina de emergências, sou um dos moderadores. Inicialmente gostaria de cumprimentar o Departamento de Clínica Médica e a Comissão de Protocolos da Covid-19 do Hospital de Clínicas da Faculdade, isso é uma parceria entre ambos. Eu acho que isso é uma junção muito profícua do hospital com a faculdade, eu acho que é para isso que nós estamos aqui mesmo, então tem sido muito interessante para nós trabalharmos em conjunto. Gostaria também de pedir desculpas pelas dificuldades técnicas, nós estamos, na verdade, vamos dizer assim, numa fase beta, né, de teste do melhor formato, e tenho certeza que os nossos próximos webinários vão ser um pouco mais tranquilos do ponto de vista técnico. Eu acompanhei as apresentações com
muito interesse. Eu acho que é um tema fundamental de a gente pensar, porque a situação dos pacientes, particularmente dos pacientes críticos, dos pacientes graves, né, que têm indicação de internação, é uma situação desafiadora, porque, por um lado, a gente precisa ficar muito vigilante em relação a eles, por outro, a gente tem todos os cuidados de precaução, né? Então, como diagnosticar uma doença tão grave quanto os fenômenos tromboembólicos, né? E aqui eu não estou falando só da embolia de pulmão e da TVP, mas também dos outros fenômenos que também têm prevalência aumentada nesses grupos, como o Eric mostrou. E como a Mônica apontou muito bem, o Eric também, eu acho que o fundamental é a alta suspeita clínica, né? A gente tem que estar o tempo todo com a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, né? Lembrar que as doenças tromboembólicas como um todo, elas costumam ter um início ictal, né? O paciente está vendo de um jeito, de repente, num determinado momento, ele deteriora, seja a parte ventilatória, seja a parte hemodinâmica, e aí a gente tem uma propedêutica armada, né? Nesse momento, para não só suspeitar das doenças, mas ter uma abordagem que seja assim, do síndromico para o etiológico. Então, se a síndrome é choque, lembrar de fenômenos vasculares, lembrar de pioras infecciosas e assim por diante, né? Mas ter essa linha de ação determinada. Eu acho muito importante mesmo a gente ponderar, fazer o exame de imagem, pensar na propedêutica armada. Como a Mônica apontou muito bem, e o Eric também, não é sempre que a gente vai conseguir fazer a tomografia nesses casos, porque muitas vezes os doentes estão instáveis, eventualmente estão até pronados, né? Então, como é que a gente vai despronar esse paciente, levar ele para a tomografia? Isso tem um tempo, isso pode gerar instabilidade na própria mudança da posição prona. Mesmo o point of care, a gente já discutiu isso em algumas outras ocasiões, nosso grupo de trabalho. Por exemplo, a ultrassonografia pulmonar para o diagnóstico de TEP fora do paciente COVID, então falando da população não COVID, ela oferece dados interessantes, infartos subpleurais que podem ser vistos na região subpleural, que formam uma cauda de cometa, assim, uma linha hiperecóica e tal. Só que isso, ao próprio COVID dá fenômenos muito semelhantes. A parte cardiológica, cardíaca, realmente tem as alterações que a Mônica mostrou, né? Então a gente consegue fazer diagnóstico de embolia de pulmão assim. Por enquanto, na nossa casuística, a gente não fez nenhuma, mas em outras situações, em pacientes de UTI geral, a gente já fez diagnóstico de embolia de pulmão dessa forma, vendo alteração na composição cardíaca, a veia cava também está vindo de um jeito, de repente ela fica túrgida, né? Isso pode acontecer também. Mas eu acho muito oportuno esse webinário, particularmente por aumentar a percepção de que TEP pode ser um diagnóstico etiológico da piora clínica e ele deve sempre ser suspeitado nesse tipo de situação. Então, alta suspeita clínica, que eu acho que é a regra. Queria agradecer a professora Mônica, ao professor Eric pelas aulas, que foram realmente espetaculares, muito boas mesmo, parabéns. Eu vou abrir na sequência a palavra para o professor Sérgio, que é docente da radiologia aqui da faculdade e também do hospital. E eu queria pedir para as pessoas que tiverem perguntas para digitarem essas perguntas no chat, a gente vai acompanhar as perguntas e vamos abrir as perguntas para os palestrantes logo após a fala do professor Sérgio. Então, muito obrigado. Bom dia a todos, espero que todos estejam me ouvindo. Se puder ter um retorno. Ok. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite para esse webinar. É um dos temas mais importantes que a gente tem hoje em relação à Covid, porque a coagulopatia tem ganhado bastante importância nesse contexto. E a radiologia ela tem algumas coisas a oferecer, não só no diagnóstico, mas também em relação à discussão para a gente pensar em conjunto. Uma delas é relacionada às técnicas de exame, técnica de exame da angio-CT, da angiotomografia
é uma técnica que é um pouquinho diferente do que vem se usado na prospecção e no screening de doenças pulmonares relacionadas ao COVID. Então, tradicionalmente, o primeiro exame de COVID, dado de tomografia, é feito um exame sem contraste, isso tanto no Brasil quanto no mundo inteiro tem sido bastante efetuado. E lembrar que quando a gente faz o exame sem contraste, muito provavelmente a gente não vai nem pensar, nem conseguir fazer o diagnóstico de TEP. Então, para nós efetivamente fazermos o diagnóstico de TEP, o diferencial tem que ser pensado, tem que ser informado a radiologia dessa possibilidade para nós fazermos o protocolo adequado para a pesquisa de tromboembolismo pulmonar, que é uma técnica um pouquinho diferente da técnica de tomografia convencional do tórax. Então, a gente usa contraste, onde, se nós quisermos só ver o pulmão, a gente não precisa usar contraste, e nós precisamos usar contraste em técnicas adequadas, em fluxo de injeção adequado, em volumes adequados, para obter uma contrastação da árvore arterial pulmonar de forma adequada. Se nós não injetarmos o volume e o fluxo de contraste de forma adequada, muito provavelmente nós vamos ter um subdiagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Lembrar também que, assim como nos trabalhos apresentados pelo professor Eric, nós vimos nas grandes séries muito mais lesões de grandes vasos, e isso acontece pelo próprio exame que nós temos. A angiotomografia, ela é um exame, mesmo quando direcionada para TEP, é um exame que consegue fazer o diagnóstico de TEP com altíssima especificidade dos grandes vasos. Então, no tronco pulmonar, nas artérias pulmonares principais, nas artérias lobares e segmentares, nós chegamos a ter uma acurácia de 85%, 90% no diagnóstico de TEP. Mas quando nós passamos para artérias menores, artérias abaixo dos ramos segmentares, subsegmentares e árvores ainda menores, essa especificidade e a sensibilidade caem muito. Então, quando nós estamos um ramo à frente dos ramos segmentares, no primeiro ramo subsegmentar, a sensibilidade cai de 85%, 90% para perto de 60%. E daí para frente, cai ainda mais. Então, a angiotomografia por si só ela não tem a habilidade de detectar fenômenos tromboembólicos pulmonares em ramos muito pequenos. Para isso, nós precisamos de outros exames. Um dos exames possíveis de ser feito é a perfusão pulmonar. Só que é um exame que está muito pouco acessível, porque a gente precisa de equipamentos específicos, em geral feitos com equipamentos de tomografia com dupla energia, ou de técnicas especiais em ressonância para fazer isso. São exames mais demorados, que requerem equipamentos com menor disponibilidade e, portanto, muito menos acessíveis para o dia a dia. Colocar um paciente instável, entubado, que está numa situação clínica mais grave, dentro de uma ressonância, nós precisamos de ventiladores especiais, monitores multiparamétricos especiais, sem ferro metálico, e deixar esse paciente 10, 15, 20 minutos para fazer um exame desse, realmente colocar em risco um paciente que talvez não necessite de um diagnóstico de tumores, de fenômenos tromboembólicos tão pequenos. A outra questão é a questão do ultrassom. O ultrassom, ele também tem um fator importante, um aspecto importante no diagnóstico, tanto de trombose venosa periférica, seja profunda, seja superficial, quanto na sua correlação com a TEP. Lembrar que o exame de Doppler dos membros inferiores ou dos membros superiores, seja ele feito na radiologia por um radiologista, seja ele feito point of care, à beira do leito, pelo intensivista, ele demanda exclusivamente a qualidade final do exame derivada da curva de aprendizado desse profissional. E aqui nós temos profissionais muito habilitados, com bastante treino para fazer o point of care. Então, do ponto de vista de diferença entre ser feito na radiologia ou ser feito à beira do leito, existe pouca diferença de diagnóstico. A grande questão envolvida no Doppler de membros inferiores, no Doppler periférico,
é que a árvore venosa é uma árvore venosa bastante complexa, num paciente que a gente pode movimentar pouco, e que, por vezes, nós perdemos esses pequenos trombos que estão em veias relativamente pouco acessíveis. Lembrar que nos membros inferiores, a trombose ela começa principalmente nas veias musculares da perna, nas gastrocnêmias, nas soleares e nas geniculares, em que tradicionalmente a gente tem um acesso à visibilidade desses pelos equipamentos que nós temos com menor qualidade. Quando o trombo ele é poplíteo, quando o trombo é femoral, em veias maiores, isso é fácil de ver. Quando o trombo está em veias intramusculares um pouquinho menos acessíveis, numa árvore, numa ramificação um pouco menor, numa profundidade um pouco maior, isso acaba ficando relativamente difícil. Essas eram mais ou menos as considerações que eu tinha que fazer relacionadas à radiologia. Acho que vou voltar para o Eric ou para a Mônica ou para o Thiago para fazerem as considerações e arbitrarem as perguntas. Obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. Muito boas suas colocações, queria te parabenizar. E eu anotei algumas perguntas aqui, eu vou fazer essas perguntas, mas tem uma que me deixou muito cabreiro, com a pulga atrás da orelha, eu queria pedir a opinião dos três, tanto do Eric quanto da Mônica quanto a sua. É o seguinte, a gente percebeu que existe uma baixa frequência de TEP em que a TVP é encontrada, mais baixa que em outras doenças. Sendo assim, o que será que está acontecendo, né? Eu pensei em 4 situações. Uma é que esse trombo não seja uma trombose venosa não oriunda dos membros inferiores, que eu acho pouco provável, porque geralmente é o principal sítio. Por outro lado, como é uma doença extremamente trombogênica e esses pacientes geralmente estão com catéter, pode ser membro superior, pode ser os catéteres, então será que a gente deveria pensar nisso? Outra coisa é quando o trombo se desprende totalmente, né? Um trombo fresco que se desprende, eventualmente ele vai para o pulmão e você não encontra nada no sítio de origem. Outra coisa é no ventrículo direito, só que geralmente a gente encontra sobrecarga de VD nesses casos. E aí uma coisa que eu estava pensando é, será que esses trombos são intrapulmonares? Não sei se eu estou indo longe demais pensando nisso, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, se existe alguma evidência de que existe macrotrombose pulmonar, alguma coisa assim. Vocês têm algo sobre isso? Alguma opinião, alguma ideia? Oi. Posso falar um pouquinho? Sim. Então, eu acho que esses trabalhos são interessantes nesse dado, né? Tem um dos trabalhos que eu mostrei ali, mostrando que, comparando com outras situações, você tem uma prevalência muito menor de TVP. Isso, para mim, sugere mais que as alterações pulmonares decorrentes da infecção e da inflamação estão favorecendo formação de trombose na microvasculatura, isso eventualmente levando até uma estase intrapulmonar, eventualmente, tá? Porque as outras hipóteses de membros superiores, claro, não dá para afastar relacionado ao catéter, trombo em VD, né, existe um pouco de dúvida da formação do trombo de VD, ou se ele realmente, o VD, ele está passando, o trombo está passando por ali, enfim, eu acho que existem evidências, acho que o Eric apresentou aí algumas coisas, mostrando de evidências de realmente oclusão na microcirculação pulmonar, eu acho que a baixa de oxigenação pode induzir fatores que levam aí a alteração endotelial. Eu acho que realmente a explicação é por aí, é exatamente por aí. Eu vou comentar também, o que a gente tem até o momento é isso que a gente está fazendo aqui, a discussão, né? Então, nas discussões desses relatos, a possibilidade da gente estar falando de, pelo menos parte desses eventos como uma trombose in situ, ela é frequentemente citada pelos mecanismos aí que a Mônica colocou, né? Esse processo inflamatório levando à hipóxia,
e comprometendo e causando uma vasculopatia localizada, que, se somada aos outros elementos da tríade de Bischoff, causariam esse processo. Mas isso a gente não sabe, viu, Tiago? Mas a minha impressão é que parte desse processo é uma trombose in situ, sim. Tem um autor que escreveu recentemente na nossa principal revista de trombose e hemostasia, ele chega a falar, colocar como se a gente estivesse diante de um quadro de uma CIVD localizada, quase que exclusiva do pulmão, porque, de fato, chama muito a atenção que você não tem o consumo clássico do TP, da plaqueta. Você tem um aumento muito intenso do dedímero e fibrinogênio, que são muito ligados à fisiopatologia da SARA, porque você tem a deposição muito grande de fibrina e você tem, naturalmente, a fibrinólise decorrente desse processo de fibrina que libera a quantidade grande de dímero D. Então, a possibilidade de trombose in situ, ela vem sendo discutida. Perfeito, Eric. Sérgio, pode falar. Você abre o microfone. Só complementar aqui. Se nós quisermos, do ponto de vista de imagem, tentar buscar esses microtrombos, esses trombos menores, não vai ser com os métodos clássicos. Os métodos clássicos que nós temos de angiotomografia, que é o que a gente faz diagnóstico hoje de TEP, eles vão elucidar os grandes trombos que já fizeram grandes massas trombóticas, e os trombos dos segmentos subsegmentares e das pequenas arteriolas pulmonares, esses com certeza vão passar batidos na grande maioria das vezes. Então, se esse é um mecanismo importante e parece que pode estar sendo importante, talvez a gente devesse começar a pensar em buscar ativamente outros métodos de pesquisa de trombose pulmonar, trombolismo pulmonar. A ressonância talvez um deles, para quem tem ressonância, para quem tem tomógrafos com dupla energia, perfusão pulmonar, com quantificação dessa perfusão, pode ser bem importante, porque o método clássico, ele efetivamente vai ver as grandes massas trombóticas, e aí, quando a gente vê grandes massas trombóticas, naturalmente a gente pensa num trombo que se formou fora do pulmão, que se soltou e chegou nele. Muito bom, Sérgio, obrigado. A gente está com o tempo estourado já, que o combinado era até meio-dia, mas como a gente atrasou, eu vou fazer uma pergunta aqui que foi feita pelos participantes e depois a gente já vai fazer o encerramento. Aqui eu peço desculpas pelas outras pessoas que mandaram perguntas, mas é porque nós estamos com o horário avançado mesmo. Dr. Eric, falasses de majorar a inoxaparina quando o risco adicional na profilaxia de TEV. E no caso da heparina não fracionada, também é indicado o aumento da dose? Bom, o que a gente colocou no nosso protocolo, e aí eu quero fazer uma distinção aqui que eu fiz para outros aspectos, em outros contextos já, é que num protocolo institucional a gente se propõe a definir algumas condutas e um dos objetivos internos era tentar homogeneizar ao máximo o que estava sendo feito, né? Então, em alguns momentos a gente precisa de delimitar até pontos para organizar essa conduta que, se tivesse em outro serviço, talvez pudesse ser feito um pouco diferente, seguindo o mesmo princípio. O que a gente fez aqui foi que, para aqueles indivíduos que têm a heparina, um fator de risco adicional, para os quais a gente optou pela dose de 1 mg por quilo por dia de enoxaparina, a gente recomenda a dose de 5.000 de 8 em 8, para a heparina não fracionada. A preferência para a enoxaparina foi pelo fato de você poder usar apenas, além das vantagens da enoxaparina, uma vantagem adicional no contexto da COVID é que você pode usar uma aplicação diária e isso diminui a exposição da equipe de saúde ao paciente, consumo de EPI, etc. Então, isso foi um dos objetivos. Mas, naqueles pacientes com insuficiência renal, ou num contexto em que você não tenha a enoxaparina,
o que a gente coloca é essa dose de 5.000 de 8 em 8. No entanto, eu não tenho como garantir que a gente está falando do mesmo grau de atividade anti-10A. Uma estratégia que poderia ser feita é a gente monitorar isso baseado na atividade anti-10A. Mas esse acho que já iria além do objetivo do protocolo. Muito bem. Bom, acho que nós, então, estamos chegando aí ao final da nossa apresentação. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Eu gostaria de agradecer ao professor Eric, professora Mônica, professor Sérgio, pela participação. Mais uma vez, cumprimentar o Hospital de Clínicas, a Faculdade de Ciências Médicas, o Departamento de Clínica Médica pela iniciativa, e que essa seja a primeira de muitas. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Faremos a próxima provavelmente semana que vem. E a divulgação vai ser feita como foi a divulgação dessa vez, né, Eric? Sim, e a gente promete, né, como disse o Thiago, melhorar na parte técnica. Mas valeu o esforço. Um abraço para todos. Obrigado. Até mais, gente. Valeu.